Começando, vamos lá. Então, no material aí nós temos teorias do currículo. É um complemento do conteúdo que nós vimos na semana passada, não é? Currículo é sempre um conteúdo muito rico, é um conteúdo muito importante. Então, para começar aqui, a gente tem essa ideia de teoria, porque vejam, teorias do currículo. Então, nós temos que falar de teoria. Já na primeira frase aí do material, diz assim, teoria é uma representação, uma imagem, um reflexo, um signo de uma realidade, que cronologicamente, ontologicamente, a precede. Vejam, quando nós temos uma teoria do currículo, essa teoria tenta, obviamente, definir o que é currículo. Ela tenta passar uma espécie de verdade. Olha, currículo é isso e pronto, acabou. Cada teoria vai defender a sua versão de currículo. Mas, hoje em dia, nós vamos descartar a ideia de que existe uma verdade, um conceito essencial de currículo. Então, não existe um único conceito de currículo, tá? Não existe, não tem como nós, por exemplo, pensarmos assim, ó, esse conceito é o mais correto de todos. Não tem. Tá? Então, a ideia de um conceito essencial, uma definição que revela essencialmente o currículo, isso não existe. O que uma teoria pode revelar é o que ela pensa sobre currículo, mas aí nós temos teorias e teorias. Beleza, Vinícius. Se nós temos teorias e teorias e não existe uma definição absoluta e essencial de currículo, qual é o critério? Que tipo de abordagem nós vamos utilizar para entender currículo? Nós vamos utilizar a abordagem histórica, ok? Pode até colocar aí, a abordagem histórica. Histórica, por quê? Porque as teorias são temporais. Em cada época, nós temos uma teoria que olha para a realidade, para o tempo, para o espaço, para a cultura. E com base nessa realidade, a teoria é construída. Então, em momentos históricos diferentes, com marcas temporais e espaciais diferentes, nós temos a possibilidade de encontrar diferentes definições de currículo. Em vez de falarmos que existe, então, uma única definição essencial, nós vamos entender que existem várias definições de currículo. Tudo bem? Esse é um primeiro ponto muito importante para nós. Uma outra coisa importante é o seguinte, que diz aí no material, saber quais questões uma teoria do currículo ou um discurso curricular busca responder. Isso é fundamental. Então, se eu estou diante de uma teoria curricular, a primeira coisa que eu preciso me preocupar é o seguinte, quais questões essa teoria curricular busca responder? Por exemplo, eu coloquei algumas aqui. Uma delas é o quê? O que seria o que ensinar? O que um currículo deve ensinar? Isso vai depender muito, não vai? Vai depender muito de teoria para teoria, vai depender muito de corrente para corrente. A gente tem ali, por exemplo, o que os alunos devem saber? O que é importante que eles saibam para que eles se formem de forma adequada e possam ser cidadãos da sociedade vigente? Como nós vamos conceber essa sociedade para formar o aluno? Tem uma outra pergunta aí que é a seguinte: o que eles ou elas devem ser? O que eles ou elas devem se tornar? O que o meu aluno deve ser? O que o meu aluno deve se tornar? Aí, eu te digo o seguinte, se eu estou, por exemplo, diante de um currículo que é bem racionalista e iluminista, esse meu aluno, ele deve ser detentor da razão. Eu tenho que formar um aluno que tenha conhecimento e, a partir do seu conhecimento, carregue a razão e tenha clareza das coisas. Agora, se eu, de repente, estou diante de uma teoria curricular que defende uma proposta de educação voltada para o mercado de trabalho, então eu tenho que formar o profissional. De repente, um profissional especializado ou um profissional polivalente, dependendo da sociedade, dependendo das características econômicas. Mas se eu estou diante, por exemplo, de uma teoria crítica, aí eu tenho que formar um aluno desconfiado, um aluno crítico. Então, quem deve ser meu aluno? Deve ser um aluno desconfiado e crítico com relação à realidade
na qual ele habita, não é? Beleza, então, isso faz com que o currículo seja resultado sempre de uma seleção, porque nós temos muitas coisas para ensinar, a gente tem muita coisa para ensinar para os alunos, mas nós não podemos, nós temos que fazer uma seleção. Com base nas concepções que nós carregamos, com base naquilo que o sistema de educação adotou, o que eu vou selecionar para ensinar para o meu aluno? Não é tudo, são algumas coisas. E essa seleção mostra uma realidade óbvia, que muitas coisas não serão ensinadas. Nós poderíamos perguntar assim, uma teoria crítica perguntaria, por que muitas coisas não serão ensinadas? Porque um grupo hegemônico que influencia a vida social e política definiu que alguns assuntos não devem ser ensinados e outros sim. Mais uma vez, como nós falamos na semana passada, a gente tem que entender o currículo não de uma forma ingênua, ou seja, o currículo é um território em disputa.